Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e estão interessados em aprender um pouco mais sobre o funcionamento do corpo humano, sobre o funcionamento de algumas células, utilizando o fantástico Hataraku Saibo, ou se preferirem, Cells at Work como base? Então, se tiver interesse, permanece aqui no vídeo que eu tenho certeza que a gente tem bastante coisa para aprender. Muito bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar não sobre um episódio de Hataraku Saibou, mas sobre dois, sobre o episódio 9 e o episódio 10. No episódio 9, essencialmente, os nossos protagonistas são esses dois rapazes. São dois linfócitos T, só que eles são diferenciados. Nós temos o linfócito T citotóxico, que aparece com bastante frequência. Ele é o guarda de elite do corpo, é o BOP ali do corpo, sempre mal-humorado, sempre rabugento, bastante violento. E nós temos também um linfócito T auxiliar, mais ponderado, ali sempre na sua cadeira de comandante, com óculos. Essas duas células são os personagens principais desse episódio. Como o nome sugere, ambos fazem parte da mesma família de células, os linfócitos T, só que eles apresentam funções distintas no corpo. O linfócito T citotóxico é o linfócito T killer, realmente ele vai para a batalha, faz o papel do BOP, a tropa de elite mesmo, vai em cima e quer destruir ali o inimigo. Só que o linfócito T auxiliar, ele já tem um papel muito mais próximo de um comandante, de alguém que está gerenciando. Então, pensando num corpo de verdade, o linfócito T auxiliar, ele estimula a produção de linfócitos T citotóxicos quando temos ali um patógeno ou antígeno no corpo. Somado a esses dois linfócitos, temos outro tipo de linfócito representado no anime por essa jovem aqui, a célula T reguladora ou linfócito T regulador. A ideia é a seguinte, tem ali uma determinada invasão no corpo. O linfócito T auxiliar, ele estimula a produção do linfócito T citotóxico. Só que chega um determinado momento que a invasão está controlada. Então o linfócito T ele pode segurar ali um pouco, né? Não precisa avançar tanto. E quem dá o comando para aquele, olha, não precisa avançar tanto, segura tua onda aí, já deu, já foi suficiente, é a célula T reguladora, o linfócito T regulador. Quando nós temos, por exemplo, alguns problemas, né, na atividade dessas células, isso acaba gerando algumas consequências sérias para o organismo. Imagina, por exemplo, que a célula T reguladora não funcione muito bem, ela não gerencie muito bem o seu trabalho. Pode ser que a pessoa desenvolva alguma doença autoimune. De repente ela produz muito linfócito T citotóxico ou outros tipos de glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos acabam atacando células do próprio corpo. Então, assim, ter problema ali na célula reguladora causa alguns problemas. A mesma coisa, se o linfócito T auxiliar não estiver trabalhando muito bem, nós não vamos ter, por exemplo, o alerta adequado para a produção de linfócitos T citotóxicos. E aí, a ideia desse episódio é mostrar o início, né, o processo de maturação tanto do linfócito T citotóxico quanto do linfócito T auxiliar. Eu já falei linfócito T pra caramba e vou continuar falando. Muito bem, dentro do contexto do anime, nós temos ali o T citotóxico, sempre rabugento, sempre cobrando demais dos novatos, dos aspiras, e de repente eles acabam entrando lá no QG e tem uma discussão entre o linfócito T citotóxico e o linfócito T auxiliar. Os aspiras lá ficam meio receosos, com medo. É quando entra uma célula amigona, lá, a célula dendrítica, que é uma célula que trabalha muito mais na regulação do corpo. Na verdade, o papel real da célula dendrítica seria, além de fagocitar, né, ela faz o processo de fagocitose, ela elimina antígenos, ela consegue expressar, mostrar esse antígeno na sua superfície para que outras células específicas contra aquele antígeno sejam ativadas. Nesse contexto, ela está agindo muito mais como uma célula de memória. Ela demonstra isso por ter álbuns de fotografias que mostram ali o passado dos protagonistas desse episódio. Em especial, quando eles eram jovens e estavam lá no colégio Timo. Bom, por que o nome é linfócito T? O T vem de timo, porque eles são maturados no timo. Aqui nós temos os dois, e o interessante é que a personalidade deles são completamente distintas. O linfócito T citotóxico é sempre muito nervoso, bem arrogante, violento. Só que quando ele era moleque,
Ele era bastante corajoso, sim, só que era muito desastrado. Tanto é que quase que ele não passava no processo de admissão. Por outro lado, o linfócito T auxiliar é aquele aluno perfeito, nota 10, consegue fazer tudo perfeitamente, mas é um babaca também, é bastante arrogante. Embora no final ele acabe ajudando ali o que seria o linfócito T citotóxico. Nessa fase, enquanto eles são crianças, nós não temos essa diferenciação. Eles são chamados de timócitos, células ali do timo. Durante esse treinamento, durante o processo de maturação, nós temos a participação das células epiteliais do timo, que, enfim, ajudam nesse processo, e conforme o tempo passa, essas células elas acabam se diferenciando. Então nós temos ali um que vai se tornar o linfócito T citotóxico, que vai realmente para a batalha, o outro que é muito habilidoso, que pode escolher, inclusive, se vai ser citotóxico, auxiliar. Ele escolhe ser auxiliar, ele prefere ficar no comando. E temos lá a célula T reguladora, né, que escolhe uma outra diferenciação. Durante essa parte do anime, eu achei uma relação bem parecida com o time 7 lá de Naruto. Você tem um cara lá, pelo menos Naruto clássico, né? O Naruto, que tem ali bastante força, mas é bem desastrado. Mas a principal característica é a sua determinação, não desistir nunca. Foi o caso dele do linfócito T citotóxico. Você tem um outro lá, que é muito habilidoso. Sim, o cara consegue executar as coisas com uma maestria fantástica, mas é bem babaca, é o Sasuke. E ali uma posição meio que intermediária, reguladora, meio que tentando manter as pazes, que seria a célula T reguladora. Esse episódio ele é focado em uma glândula que a gente quase não fala muito, que é o timo. O timo ele faz parte do sistema imunológico e ele é responsável por produzir várias dessas células, essencialmente os linfócitos T. Essa glândula, quando nós somos crianças, pré-adolescentes, ela tem ali um tamanho expressivo, só que conforme nós vamos envelhecendo, ela acaba perdendo a sua função, ou pelo menos ela diminui bastante a sua função, tanto é que ela reduz o seu tamanho. Se você não sabe onde fica o timo, mas pode ser que você nem tenha ouvido falar do timo ainda. Se você não sabe onde fica o timo, ele fica aqui, bem no meio do peito mesmo, entre os dois pulmões, pelo menos é o que mostra a maior parte das figuras. Então esse aqui foi o episódio 9, né? Mostrar a importância do timo e mostrar o processo de diferenciação. Essas moléculas então são produzidas no timo, são maturadas no timo e são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Bom, finalizando o episódio 9, vamos para o episódio 10. No episódio 10 nós somos apresentados a um outro tipo de célula, bem interessante, né? Com essa roupa amarela e máscara hoje, nos dias de hoje, infelizmente, até que bem comum. Mas esses caras altamente protegidos, com luvas, enfim, cuidando ali do corpo, mantendo a sua posição de vigia, que é o monócito. O monócito, inclusive, da vez quando ele aparece, ele bate e bate bem colocado mesmo. Assim, não tá para brincadeira, não. É uma célula bem forte. Bom, o monócito é uma célula que faz parte do sistema imunológico, também é um glóbulo branco. No anime, nós conseguimos perceber que ela tem essa capacidade de migrar de uma região para outra, então o neutrófilo é muito comum ele abrir uma tampa de bueiro. Aqui o monócito consegue identificar passagens secretas em paredes. Bom, o monócito é o principal personagem desse episódio 10. Aparece um inimigo, né? Só que esse inimigo, ele só tem... Essencialmente, ele tem um papel secundário, porque ele já foi apresentado antes, que é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é o pior tipo de estafilococcus, é o pior tipo dessa bactéria. A princípio está presente na pele de pessoas saudáveis, não causa muitos problemas. Só que às vezes a gente acaba tendo um corte, ele acaba saindo da pele. Pode chegar a produzir ali problemas leves, foliculite, furúnculo, mas pode chegar a provocar pneumonia, meningite, podem ser muito perigosas. A representação é bem interessante. Estafilococcus significa parecido com cacho de uvas, mais ou menos assim. Então o formato dela, né, de cada uma dessas bactérias, é como se fosse várias esferas, lembrando ali um cacho de uvas. E aureus, né, dourado, então elas têm a coloração amarela. Ela já apareceu antes, agora aparece de novo, é uma nova cepa, só que agora tem algumas cartas na manga. Em um determinado momento, vários desses estafilococos começam a se juntar, e se juntam exatamente no formato de um cacho de uvas, e formam esse megazord, esse robô gigante, que dá problemas ali para os neutrófilos. Então eles começam a utilizar ali a fibrina
que é uma proteína presente no processo de coagulação, utilizam ali uma enzima coagulase, com isso junta ali algumas fibrinas. Isso serve sobretudo para a proteção dessas bactérias. Isso dificulta o ataque. Ela meio que se protege, né, com essas proteínas. Bom, isso dá bastante problema para os neutrófilos do anime e para o próprio corpo mesmo, né? A pessoa acaba tendo dificuldades em se defender contra essas bactérias. E nesse caso o problema é que nós temos o Megazord utilizando ali seu ataque mais forte, que é essa teia de fibrina. O interessante é que ela está presente também nas fossas nasais, eu esqueci de comentar isso. E essa batalha ocorre lá nas fossas nasais. Bom, quando tudo parece estar perdido, quando a Staphylococcus aureus finalmente vai conseguir a vingança contra a sua meia-irmã distante na outra ocasião, aí aparece o personagem principal do episódio 10, que são os monócitos. E ali nós temos uma tropa de monócitos armados, e nós já vimos que eles batem bem. Então, assim, Staphylococcus aureus é um inimigo bem complicado. Só que a Staphylococcus, ela não combate exatamente contra o monócito, né? O monócito é essa figura que está ali com a proteção, com a máscara. Só que chega um determinado ponto em que simplesmente elas tiram a máscara, tiram as roupas de proteção e a gente consegue identificar a bela e fantástica macrófago Chan. Aqui está querendo mostrar um processo de diferenciação dessas células. O monócito, ele acaba se transformando num macrófago. Essencialmente são as mesmas células, obviamente após um processo de transformação. O que acontece? Essas células são produzidas lá na medula óssea, vão para o sangue. No sangue nós temos o monócito. Essas células, elas não ficam exclusivamente no sangue, elas podem sair da corrente sanguínea e ir para os tecidos. Nos tecidos, elas sofrem uma transformação. O monócito se transforma no macrófago. E o macrófago, ele tem uma capacidade ali de fagocitose muito maior. Então é uma evolução mesmo dessas células. E o monócito já batia bem. Imagina a evolução, imagina sendo transformado em macrófago. A representação aqui no anime seria essa fronteira, né? Antes aqui estaria no sangue, aqui estaria fora do sangue. E assim, uma vez então fora do sangue, eles puderam tirar suas roupas e mostrar que de fato eram macrófagos. E os macrófagos batem bem. Sim, os macrófagos Chan são lindas, mas batem com vontade. Então foi corte para um lado, paulada para o outro, porrada de um lado, mas com aquela elegância, aquela beleza digna das macrófagos Chan. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Nós vimos algumas características do corpo, características das células. Nós vimos, por exemplo, as células que são formadas no timo, o processo de diferenciação. E nesse último episódio nós vimos o processo de transformação dos monócitos. A princípio, a mesma célula no sangue, monócito fora do sangue, se converte em macrófagos. Pessoal, agora é a vez de vocês. Por favor, se gostaram desse vídeo, compartilhe, comentem, se inscrevam no Universidade Química, ajude esse canal a crescer. Eu pretendo finalizar essa primeira temporada de Hataraku Saibou essa semana. Então, devemos ter aí pelo menos mais 2 vídeos até sábado. Pode ser que isso não aconteça? Pode ser que isso não aconteça. Mas a minha ideia é finalizar essa série até sábado e na próxima semana a gente já começar a falar de Dr. Stone, que está guardado ali, mas eu vou finalizar, tá certo? Mas para isso eu preciso muito do seu apoio. Não custa nada, não é inscrito aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, assim, clica em compartilhar, manda pro pessoal, a galera vai ver, vai gostar, vai se interessar mais por ciência, vai se interessar mais por biologia, de repente se interessar até por medicina. Esse anime, na minha opinião, é uma obra de arte. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.